Olá, povo de Deus. Quarta-feira da terceira semana da Páscoa. Nossa primeira leitura, Atos 8, de 1b a 8. Depois do martírio de Estevão, recrudesce a perseguição contra os cristãos, provocando grande diáspora. Por isso que dizíamos que o martírio de Estevão se configurava como um divisor de águas nas comunidades primitivas. Era hora de sair de Jerusalém e expandir a Boa Nova seguindo o esquema de Lucas, de Jerusalém para a Grande Judéia, da Grande Judéia para a Samaria, da Samaria para os confins do mundo. Lucas destaca aqui a figura de Saulo, que devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Essa descrição é importante porque depois Lucas pode ressaltar a metanoia, a conversão total de Saulo, que se transforma no apóstolo Paulo, que com a mesma disposição passa a dar testemunho de Jesus, indo até o martírio. É bom observar que essa saída de Jerusalém por causa da perseguição atingiu em cheio os judeu-cristãos helenistas. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, pois, de acordo com a narrativa de Lucas, os apóstolos pertenciam à igreja de Jerusalém. Não são eles que devem anunciar o evangelho fora de Jerusalém. Historicamente, seria incompreensível que os judeus expulsassem todos os cristãos e deixassem em liberdade em Jerusalém os chefes responsáveis. Mas é isso, e tudo indica que somente os helenistas foram expulsos. Mais tarde, Lucas fala de uma comunidade de Jerusalém ainda mais forte, exclusivamente formada de hebreus. A perseguição conseguiu destruir a parte helenista da igreja de Jerusalém, mas preservou a parte que falava aramaico. Esta, por sinal, observava rigorosamente as leis e os dogmas dos judeus sobre a lei e o templo. Não havia motivo para expulsá-los, eram ótimos judeus. Do mesmo grupo de judeus cristãos helênicos de Estevão, Lucas faz emergir a figura de Filipe. Ele desponta como líder da evangelização na diáspora. Ele faz da mesma forma que os apóstolos, pronuncia a palavra e faz sinais. Com Filipe continua a marcha maravilhosa da palavra que já pudemos conhecer em Jerusalém. Para Lucas, o que dá força aos seguidores de Jesus, que mesmo perseguidos, insistem na difusão da Boa Nova por toda parte, é o Espírito Santo. Pois é ele, sem dúvida, o protagonista da missão. Como diz Padre Comblan, o que o Espírito manifesta e faz aparecer nunca é novidade sensacional. São coisas simples, geralmente óbvias. O óbvio, porém, diz ele, é também o mais esquecido. O que o Espírito Santo mostra na Bíblia e faz aparecer como palavra de Deus é o que todos os cristãos já sabiam, mas tinham esquecido. E pergunta Comblan ironicamente, o que há de mais óbvio na Bíblia do que os pobres? Contudo, séculos de leitura, comentário, exegese, teologia, pregação da Bíblia não puderam ler esse dado tão óbvio, tão evidente. O véu estava diante de nossos olhos. O Espírito tira o véu, não numa operação material, mas pelo descobrimento da existência dos pobres que vivem no mundo todo e ao nosso lado. Nessa perspectiva, podemos perceber como, por meio de recursos pobres, no meio dos pobres, os missionários perseguidos e pobres fizeram a Boa Nova, mais que ganhar espaços, desencadear processos que ninguém no mundo pôde detê-los. A força da palavra segue fazendo caminhos, sobretudo por meio de processos simples e quase invisíveis. Bem expressa essa presença do Espírito nos processos libertadores dos pobres,
aquele ditado africano: gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias. O Salmo 65 de hoje nos ajuda a cantar louvores ao Senhor por sua presença libertadora no meio do povo. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. No Evangelho, continuamos a leitura de João 6, hoje versículos de 35 a 40. Nesse tempo pascal, renovamos nossa fé em Cristo ressuscitado, que nos garante que aquele que o segue terá a vida eterna e será ressuscitado no último dia. E qual é o alimento do peregrino nesta terra? Jesus se apresenta como o pão da vida. E como já vimos, não se pode reduzir Jesus somente à hóstia consagrada, o pão da vida. Esse pão da vida que nos alimenta pode ser encontrado nas Sagradas Escrituras, na Eucaristia, nas pessoas e, sobretudo, nos pobres. Volto a insistir, leiam o capítulo 6 de João na íntegra, para que possamos ter uma visão da Eucaristia mais plena e não reducionista. O padre Gruen nos chama atenção frente a esse evangelho tão rico e esse capítulo 6 de João tão importante para uma espiritualidade autêntica. Diz ele: às vezes somos tentados de ler toda a fala de Jesus em João 6 como eucarística e pensar logo a Eucaristia nos termos institucionais de hoje. Não dá certo. É cortar o caminho e perder o rumo. E ele nos ajuda também a ver o esquema de João 6 de maneira mais ampla. Vejamos o segredo da abordagem profunda de João 6. Primeiro, João retrata com realismo o que é que costumamos buscar a felicidade, como é que costumamos buscar a felicidade de Deus. Com generosidade, até com grandeza, mas também com boa dose de mesquinhez, como fez o povo. Em seguida, João apresenta Jesus, que alimenta os seus por tudo que ele é e faz. Disto decorre, no fim, a alusão à Eucaristia, agora em seu devido contexto. Resulta uma visão que integra Eucaristia e cruz, palavra, empenho de vida e sacramento. E tudo isso no nós da comunidade eclesial. Esta perspectiva ampla evita os dois extremos igualmente viciados. O de um horizontalismo que enxerga a solidariedade humana, mas não a fé, ou de uma espiritualização alienada que só olha para o céu, esquecendo o chão em que pisamos. Assim, tomando João 6 por inteiro, que começa com a grande bênção dos pães, passa por Jesus que caminha sobre as águas e revela a multidão faminta correndo atrás de Jesus, podemos levantar, como diz Gruen, um roteiro de caminhada. Vamos então, como ele nos indica, passo a passo. Por toda parte, há gente que busca. Busca o quê? Busca cura, segurança, algo mais? No fundo de toda busca, talvez às escondidas, a fome de esperança, estima, convivência. Não vivemos sem pão, mas não só de pão. Os anseios do eu alertam para a preocupação com o outro, para a solidariedade interpessoal, social e política. O pão que comemos nos faz pensar. Sabemos fabricar o pão, mas não os grãos de que ele é feito. Os bens que recebemos nos lembram da gratuidade de todo bem. Nos convidam a olhar para o alto com fé e gratidão. Para o cristão, no centro desta fé está a vida e a palavra de Jesus, sua cruz e ressurreição, a doação do Espírito. É assim que Jesus nos leva ao Pai, fonte da vida, razão da nossa esperança. A Eucaristia não tem nada de mágico. Ela é a celebração eclesial da salvação presente sob a forma de união, cidadania e corresponsabilidade. Mais dias, menos dias, todos somos surpreendidos por tempestades no mar.
recusas, incoerências, crises, retrocessos. Será preciso reforçar nossa confiança na presença de Jesus, na força do Espírito Santo. João 6 pode ser roteiro, não apenas de reflexões, mas de uma caminhada da pessoa e da comunidade. Convida-nos a rever nosso conceito de sacramento, bem como a reavaliar a coerência de nossas celebrações eucarísticas. Elas alimentam a fé? São verdadeiramente espaço de acolhida, esperança, solidariedade, alegria? Celebram nosso empenho por dias melhores? Insistem no essencial mais do que nos detalhes? Os sinais litúrgicos são expressivos, verídicos? A catequese da Eucaristia é permanente ou fica só na preparação das crianças para a primeira, para muitos a única comunhão? É bom ter claro que a mesa eucarística é profética, pois anuncia e denuncia. Anuncia que o pão pode e deve ser para todos, e denuncia que há muitos ainda excluídos desta mesa. Um beijo no seu coração.